receber o Naí Tupinambás, médico infectologista, professor de medicina da UFMG, militante do SUS, com quem eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar há muitos anos, e que faz parte do Comitê para o Enfrentamento da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra estar aqui nessa 24ª jornada da Escola Brasileira de Psicanálise da Seção de Minas Gerais, falando de um tema tão relevante, né, da atualidade, que é essas mudanças que ocorreram a partir da pandemia da Covid. Né? O vírus, da coronavírus, ele ensaiou, eu falo que ele teve um ensaio em 2003, quando ele fez a SARS-CoV-1, né, que é aquela epidemia que teve na Ásia, na Coreia do Sul, principalmente, e na República de Guangdong, na China, que teve também alguns casos no Canadá. Foi uma epidemia que já estava no radar dos cientistas, que o coronavírus seria talvez um agente potencialmente pandêmico. Tanto é que a OMS, um ano antes, ela coloca o coronavírus como um vírus a ser estudado, a ser preocupado, porque ele tem um potencial pandêmico. Veio a SARS-1, né, a SARS-CoV-1, vamos dizer assim, lá em 2003. Ela desaparece, né? As medidas que nós usamos, as medidas sanitárias, por ser também um vírus muito letal naquele momento, da SARS-CoV-1, ele não conseguiu ter uma pandemia das proporções da Covid-19. Por isso, né, por ser muito letal, e lá ele também, esse vírus de 2003, ele só transmitia no momento que a pessoa estava sintomática, grave e no hospital, diferente da Covid-19, que ele transmite antes da pessoa ficar doente e pior, transmite na pessoa que está assintomática. Então vocês veem que realmente esse SARS-CoV-2, ele aprendeu, eu brinco que ele fala que ele aprendeu com seu parente, o SARS-CoV-1. Depois vem em 2013 a MERS, que é um vírus também que está localizado na Península Arábica, felizmente não conseguiu causar pandemia no mundo. E a partir desses dois momentos, desses dois coronavírus, a ciência se debruçou, já tinha plataforma de desenvolvimento de vacina para SARS-CoV-1, medicamentos foram reposicionados, já tentaram usar lá atrás o Remdesivir também e outros, né, sem muito impacto. Então o mundo já estava sabendo que ia ter, não sabia quando, mas que ia ter, todo mundo sabia. Né? E interessante que mesmo sabendo, né, as pessoas não se prepararam adequadamente. Com algumas exceções. Né? Eu acho que a China, a Coreia do Sul, a Singapura, eles já, por viver naquele ambiente que onde apareceu H1N1, depois apareceu a SARS, né? Então, por viver naquele ambiente, eles já tinham uma preparação, já tinham se preparado, vamos dizer assim, tanto a ciência como a sociedade, para enfrentar uma nova ameaça. E assim foi feito nesses países. Né? Você vê a resposta da China, a resposta de Singapura, e de Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, foi assim, sensacional. Né? Mas o mundo ocidental, eu acho que talvez, eu fico imaginando, que é um pouco da arrogância, vamos dizer assim, do homem branco ocidental, que nós todos podemos. Né? A gente achava que ia enfrentar a pandemia, que ia ser fácil, ia ter um medicamento, ia ter uma vacina, e relaxou. Né? A gente vê, por exemplo, né, a postura, eu sempre cito esse exemplo trágico da Itália, demoraram a fazer o isolamento social, o número de mortes lá foi assustador. Né? Quando estava 20 mil mortes, se o governo tivesse feito, por exemplo, um isolamento social mais precoce, essas mortes não passariam de 2 mil mortes. Então eu acho que a ciência, nesse caso, a despeito da OMS ter colocado o coronavírus como um vírus importante para ser pesquisado, né, eu acredito que pelo SARS-CoV-1 de 2003 ter desaparecido e a MERS ficar só restrita à Península Arábica, não teve investimento suficiente, porque não ia ter para que usar. Né? Então acho que foi um grande erro. Devia ter continuado a pesquisa na SARS-CoV-1, entendendo que o coronavírus ia reaparecer, não sabia quando. Foi muito rápido, de 2019, então em 20 anos tivemos 3 coronavírus. Né? Infelizmente esse não vai ser o último, poderemos ter outros aí para frente, não sei quais famílias. Né? Então eu acho que teve isso mesmo, a pandemia ela sempre corre o risco de acontecer, mas sempre nos pega desprevenidos. Né? Pega a população, pega os governantes desprevenidos, e nós estamos pagando esse preço. Mesmo sabendo como fazer para enfrentar uma pandemia, né,
Veja, a imagem de uma onda, do tsunami, ela é perfeita, né? Ela vê um tsunami chegando, né? Você vê o tsunami lá longe, bem distante, você vê ele arrastando, né? Cidades, pessoas, vidas, arrastando, acabando com vidas. Você fica vendo meio que maravilhado com aquela, ou mesmo sem ação, e foi isso que aconteceu em alguns países da Europa. Né? Eu posso citar, como citei o exemplo da Itália e da Espanha, que foram muito... inclusive da Inglaterra, que tem o NHS, que é o sistema de saúde, né, nacional deles. Né? Desses países que se destacaram no início foram a Alemanha e Portugal, por exemplo, que enfrentaram de forma muito correta a pandemia, pelo menos no seu primeira onda. A gente tinha tudo aqui no Brasil para ser um modelo de enfrentamento da pandemia. Né? E assim nós não falhamos como nação, né? Nós falhamos redondamente como nação. É uma tristeza constatar isso. Né? Temos um sistema de saúde mesmo que combalido, tivemos a questão do tempo, tivemos tempo de preparar e entender a pandemia. E, felizmente, nós temos algumas ilhas, né, de sucesso parcial, vamos falar sucesso parcial no enfrentamento da pandemia, que eu posso citar, tem outras cidades, né, eu posso citar, vou esquecer de algumas, mas Niterói e Belo Horizonte, por exemplo, que propuseram, né, enfrentamento correto. Né, o que tinha que fazer? É óbvio que tinha que seguir a ciência. Né, os prefeitos dessas duas cidades seguiam a ciência. Né, propôs isolamento, propôs mascaramento social, interessante mascaramento social. Eu lembro que eu dei uma aula dia 29 de janeiro, nessa aula eu falava que a máscara é só para as pessoas sintomáticas. A ciência evoluiu, percebeu aquilo que eu falei, né, eles perceberam que a Covid-19 ela é transmitida no assintomático e no pré-sintomático, então daí nós propusemos mascaramento facial, propusemos isolamento, distanciamento social, e a gente tem colhido esses louros, vamos dizer assim. Né? Eu gosto de falar sucesso parcial porque são mais de 600 mortes, poderiam ter sido mais de 2.500. Então nós evitamos aí mais de 2.000 mortes, mais ou menos, aqui em Belo Horizonte com essas medidas. Né? Que vocês vejam que são medidas de baixo, que usamos tecnologia leve, que é isso, né? É distanciamento físico, barreira física, isolamento, quarentena. E mais, né, mesmo não testando como devia testar, né, acho que esse é outro grande erro do enfrentamento da pandemia. No Brasil, nós somos o país que menos testa. E quando eu falo de teste, eu falo do RT-PCR, aquele teste que enfia o cotonete no nariz. Esse que é o teste para a gente poder enfrentar de forma mais correta. A testagem tem relação com mortalidade. Quanto mais eu testo, menos pessoas vai morrer. E quanto mais eu testo, mais eficaz vai ser a minha quarentena, mais eficaz vai ser meu controle. E o Brasil está na rabeira lá. Nós temos que melhorar muito para ficar ruim no quesito também de testagem da Covid. Então isso tudo nos deixa um pouco tristes, né? Porque a gente poderia ter tido uma resposta diferente. A gente poderia ter enfrentado de forma diferente. Né? O SUS ele é um sistema de saúde, como eu disse, repito, né? Capilarizado, ele tem uma potencialidade muito grande, né, de enfrentar. Imagina, em qualquer local você tem um contato com um agente comunitário de saúde, ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ou mesmo um médico. E nós jogamos essas chances e perdemos essas chances, jogamos essas chances pela janela. Né? E eu não sei realmente como é que nós vamos sair dessa enrascada agora, dessas ondas sucessivas, que como eu disse também, cada hora vem uma onda de cada lado, né, e esse enfrentamento vai ser cada vez mais complexo. E eu acho também, de novo, né, eu acho que a gente não pode ter a política de enfrentamento, política de ações públicas não pode esperar a imunidade de rebanho, porque caso a gente espere a imunidade de rebanho, a tragédia vai ser ainda maior. Aí, claro, né, eu acho que fica bem denominado, né, assim, que a gente está caminhando para um genocídio.